E olha só, Irã afirma que vai contra-atacar Estados Unidos hoje e vai marcar a história fazendo um ataque como nunca se viu antes. Essa é a promessa que o Irã deu em rede nacional, afirmando que no dia de hoje vai haver um contra-ataque em resposta aos ataques dos Estados Unidos. E esta guerra que está começando e pode tomar proporções globais vai afetar diretamente o Brasil. Você vai ver aqui, aliás, já está afetando. Nós vamos mostrar tudo isso aqui para nós. Quem vai trazer é um cientista político aqui, o Dr. Sandro, que conhece tudo disso e vai mostrar para nós aqui, porque realmente, pessoal, Donald Trump não está para brincadeira e o Irã, que é o maior financiador do terrorismo no mundo, disse que vai atacar hoje, a contraofensiva vai chegar. Vamos ver tudo isso aqui agora em detalhes. Você vai ver vídeos, inclusive do Benjamin Netanyahu fazendo o pronunciamento. Donald Trump também fez um pronunciamento há pouco tempo. Nós vamos mostrar tudo isso aqui. Quem vai trazer para nós é o Dr. Sandro e vale a pena você conferir também o canal dele. Olha só, pessoal, se inscreva aqui nesse canal, dá um like nesse vídeo. Vamos para essa matéria que está pegando fogo. Você deve ter acompanhado que o Donald Trump não está de brincadeira mesmo. Ele partiu com tudo para cima do Irã ontem e fez um ataque direto. Ou seja, oficialmente os Estados Unidos agora estão na guerra. Utilizou, né, um bombardeio B-12, ou seja, não é a vitamina B-12, é um bombardeio mesmo que realmente, né, deixou todo mundo impactado. A gente vai colocar os vídeos aqui para vocês, né? Inclusive, tiveram imagens divulgadas do momento do estrago. Meu amigo, a explosão foi sem precedentes. O Irã se manifestou, disse que algo muito grave pode acontecer que o mundo nunca mais vai esquecer no dia de hoje. Esse domingo vai ser marcante. A TV estatal iraniana mandou mensagens para o Donald Trump, disse que ele começou, agora o Irã vai terminar. Meu amigo, o clima está quente no âmbito internacional. Muita gente está aí falando que é um mal necessário, que alguém precisava agir e que não é possível um país que financia o terrorismo, o maior financiador do terrorismo, ter uma bomba atômica, ter um poder bélico tão poderoso assim. Então tem muita gente falando que os Estados Unidos está certo. E na sua opinião, o Donald Trump tem entrado nessa guerra com tudo, bombardeando, tá utilizando o caça B-12 para cima do Irã e dizendo que agora vai eliminar por vez, por completo, todo o sistema nuclear do Irã. Tá certo ou tá errado? Você apoia os Estados Unidos nessa aqui ou você acha que o Irã tem o direito de ter armas nucleares? Qual o seu ponto de vista? Coloca no comentário que eu quero saber. Vou trazer o vídeo aqui oficial do Netanyahu depois dos ataques do Donald Trump. Meu amigo, o bicho tá pegando, é oficial. Matéria da Folha de São Paulo, sempre citando a fonte para vocês. O Trump oficialmente entrou na guerra e atacou as instalações nucleares do Irã. Foi um ataque sem precedentes. Os Estados Unidos disse que queria mostrar o poderio bélico e efetivamente mostrou. Agora, a gente precisa entender o seguinte: os Estados Unidos entraram oficialmente na guerra. Segundo o presidente Donald Trump, os bombardeios americanos atacaram as instalações de programas nucleares iranianos. Agora, a gente precisa entender um detalhe aqui. Enfim, Donald Trump tá certo ou não tá certo? É o seguinte, Joe Biden ameaçou, prometeu acabar com o sistema nuclear iraniano, não conseguiu. Disse que pelo meio diplomático ele ia conseguir resolver, mesmo sabendo que o Irã estava a passos de ter uma bomba atômica. E tentou os meios diplomáticos. Não deu certo. Barack Obama, também a mesma coisa. Não deu certo. Agora, muita gente está falando o seguinte: o Donald Trump foi o cara que veio, tentou as vias diplomáticas, disse para o Irã que ia dialogar e o Irã não quis. Então, o Donald Trump partiu para cima e com razão. Também Folha de São Paulo: se o Irã não quiser a paz, novos ataques serão muito maiores e, com certeza, mais eficazes. É o que diz o Donald Trump. Em pronunciamento que durou cerca de 4 minutos, o Donald Trump afirmou que o objetivo do ataque, que colocou abertamente o país em guerra com o Irã, era destruir a capacidade nuclear de Teherã e que Washington atacará
outros alvos, com precisão, velocidade e habilidade. Se o país persa não buscar a paz, os ataques ainda serão maiores. Então, assim, a escalada começou. A decisão de Donald Trump de atacar o Irã criou uma inflexão na história. É o que diz o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o ingresso do Donald Trump oficialmente nessa guerra foi um alívio. Já tem 8 dias de guerra, né? Ou seja, o ataque já está grave. De certa forma, Israel já dominou o espaço aéreo iraniano, mas ninguém sabe se novas armas poderiam ser enviadas pelos chineses, pelos russos, enfim, por novos aliados do Irã, né, que não querem vamos dizer assim, uma hegemonia ou um precedente de um país democrático como Israel ou dos Estados Unidos, né, interferindo em outros países. Afinal, se vão para cima do Irã, argumentando que o Irã tem bombas nucleares, podem ir para cima da China daqui a pouco ou da Rússia daqui a pouco. Pois é. Mas o que se tem de notícia até agora é que o Benjamin Netanyahu, ele não tinha um sistema domo de ferro, né, o sistema de proteção, não tinha muito ainda a defender o Israel, né, defender Israel. No máximo uns 12 dias, e já tem 8 dias de guerra, né? Muitos falavam que o Irã estava minando o sistema de defesa de Israel, para a hora que Israel já não tivesse mais um sistema de defesa, outros aliados entrariam junto com o Irã nessa batalha. Pois é. Estados Unidos entrou, deu ajuda, deu socorro. Pode ter certeza que o Benjamin Netanyahu respirou amplamente aliviado, porque a situação não estava nada fácil para ele. Ele sabia muito bem que a situação poderia se complicar se ele continuasse nessa guerra sozinho. E o Donald Trump, né, partiu para cima. Os russos fizeram críticas ao Donald Trump, disseram: o Donald Trump veio com um discurso de que implementaria a paz, mas começa com a guerra. Olha quem fala, né? É o sujo falando mal lavado, os russos, né? Dá uma olhada nesse trecho aqui, ó. Netanyahu parabeniza Trump e diz que o ataque ao Irã vai mudar a história. O primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, publicou na noite desse sábado uma declaração em vídeo no X, ex-Twitter, na qual parabeniza o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, pelos ataques aéreos realizados contra instalações nucleares do Irã. Matéria da CNN Política aqui. Eu vou colocar para vocês aqui o trecho em que o Benjamin Netanyahu faz, né, a declaração aqui de apoio a Donald Trump, né? Está traduzido em português aqui para vocês, acompanhem comigo. Parabéns, presidente Trump. Sua decisão ousada de atacar as instalações nucleares do Irã com o poder impressionante e justo dos Estados Unidos mudará a história. Na Operação Leão Ascendente, Israel fez coisas realmente incríveis, mas na ação desta noite contra as instalações nucleares do Irã, a América foi verdadeiramente insuperável. Ela fez o que nenhum outro país no mundo poderia fazer. A história registrará que o presidente Trump agiu para negar ao regime mais perigoso do mundo as armas mais perigosas do mundo. A liderança dele hoje criou um ponto de inflexão na história que pode ajudar a conduzir o Oriente Médio e além para um futuro de prosperidade e paz. O presidente Trump e eu costumamos dizer: paz através da força. Primeiro vem a força, depois vem a paz. E esta noite, o presidente Trump e os Estados Unidos agiram com muita força. Presidente Trump, eu lhe agradeço, o povo de Israel lhe agradece, as forças da civilização lhe agradecem. Deus abençoe a América, Deus abençoe Israel e que Deus abençoe nossa aliança inabalável, nossa fé inquebrável. Se dirigindo à nação, voltamos para Trey Yanks. Pois é, pessoal, isso aqui foram matérias, né, da Fox News. A fonte foi Fox News, logo hoje já, pela manhã, 22 de junho, né, foi feita essa publicação aqui, onde o Benjamin Netanyahu deixou a declaração muito clara e objetiva. Olha, vamos lá.
nós dizemos que a paz vem pela força. Como eles não querem paz, nós utilizamos a força. E você, qual o seu ponto de vista sobre isso? Coloca no comentário. No próximo bloco, eu vou colocar para vocês aqui agora, né, imagens dos ataques americanos à capital, né, do Irã, Teherã. Como eu disse para vocês, o Donald Trump não está de brincadeira nem um pouquinho. Matéria da Jovem Pan para vocês. Não há outro exército no mundo que poderia ter feito isso. Agora é hora de paz. Eu mostrei para vocês um vídeo, inclusive foi um vídeo da Globo News, onde o B-12, né, que é o avião de transporte, ele poderia levar uma bomba que ela é capaz de aprofundar 60 metros no solo antes de explodir. O sistema de construção nuclear iraniana, né, ele é um sistema que fica dentro das montanhas. Israel não tinha tecnologia necessária para isso. O próprio Donald Trump fez um pronunciamento onde, nesse pronunciamento, feito pelo Donald Trump, ele alegou, né, ele mostrou um pouco sobre essa situação, sobre como que o sistema seria utilizado a favor de Israel. O avião utilizado foi esse aqui, como eu disse para vocês, o sistema B-12, não é a vitamina, né? Tem muita gente fazendo meme aí, né? Não, o Donald Trump só mandou a vitamina B-12, né? Os Estados Unidos usaram bombardeiros B-12 em ataque ao Irã, diz a autoridade. Bombardeiros B-12 dos Estados Unidos estiveram envolvidos em ataques nas instalações nucleares do Irã, anunciados pelo presidente Donald Trump na noite desse sábado, disse uma autoridade americana, a Reuters, falando sobre condição de anonimato. A Reuters havia relatado mais cedo, no sábado, o movimento de bombardeiros B-12, que podem ser equiparados para transportar bombas enormes que, segundo especialistas, seriam ideais para atacar os locais. E aí, a imagem desses ataques, né, estão viralizando. A Alessia Anelli, ela fez uma publicação aqui do momento em que esses bombardeiros estavam. Então, você está vendo aquele avião preto, né? Parece uma coisa futurista, né? Uma coisa assim, parece coisa de Guerra nas Estrelas, né? Algo impressionante. Imagens em CGI revelam a informação aérea alinhada nos momentos antes do ataque ao Irã. Uma rara e imponente formação com caças israelenses F-15 voando ao lado com os bombardeiros americanos B-52 e o furtivo B-12 Spirit, a aeronave mais avançada do mundo, avaliada em 2,1 bilhão de dólares. Caramba! 2,1 bilhão de dólares em reais é mais de 10 bilhões de reais. Foi simulada em vídeo instantes antes do lançamento da bomba GBU-57A MOP, capaz de destruir instalações nucleares subterrâneas. É como eu disse, né? A instalação nuclear subterrânea do Irã fica a 60 metros abaixo da Terra. É um grande impacto aí, né? Então, você precisaria de uma bomba com alto poder construtivo. Tem vídeo circulando na internet da bomba que ela cai, ela atua como uma broca, vai furando, descendo, até alcançar ali mais ou menos o nível do alvo para depois fazer cabum, né? Para depois explodir. Então, as imagens impressionantes que você acompanha aí. Mas não é tão impressionante quanto as imagens que eu vou colocar agora para você. Tá? Matéria do El Mundo oficial. Os Estados Unidos entram em guerra contra o Irã e bombardeiam usinas nucleares iranianas. Né? Os Estados Unidos declararam oficialmente a guerra ao Irã na madrugada, com uma escalada de tensões no Golfo Pérsico. Segundo o Departamento de Defesa norte-americano, as forças aéreas dos Estados Unidos realizaram ataques coordenados contra 3 usinas nucleares iranianas, consideradas estratégicas para o programa nuclear do país. O presidente dos Estados Unidos, em pronunciamento à nação, afirmou que a ação foi uma medida necessária para garantir a segurança internacional e impedir que o Irã desenvolva armas nucleares. Pois é, pessoal. Você vê as imagens aí que são, assim, impressionantes, né? É impressionante o quanto é uma imagem, assim, do ponto de vista visual, quanto é bonito, né? Assim, é lindo do ponto de vista
visual, mas o quanto é aterrorizante do ponto de vista moral, né? É gente se matando, é gente gastando bilhões para se matar, mas, né, sempre tem um motivo ali, né? Ou seja, se o Irã tem uma bomba nuclear, o ataque é bem mais poderoso do que esse, né? O cogumelo mortal, como Hiroshima e Nagasaki, é muito mais poderoso do que esse, né? Então, assim, ainda mais hoje, com o tempo que se passou com novas tecnologias, você imagina o impacto de uma bomba nuclear, né? E o relatório da ONU, que Israel utilizou como base, diz que o Irã teria força o suficiente para construir 9 bombas nucleares. Agora você imagina, num país ditatorial, um país radical, que gosta de matar pessoas, que gosta de aplicar o terror, imagina bombas nucleares, né? Então esse foi o ataque, né, feito pelos Estados Unidos, assim, imagens absurdamente impressionantes. Agora, será que o Irã vai se calar? Será que o Irã tem o poder bélico suficiente para enfrentar os Estados Unidos? Ele diz que sim. Matéria da Band Jornalismo. TV estatal do Irã envia mensagem para Donald Trump. Abre aspas. Você começou, mas nós vamos terminar. Em resposta aos ataques feitos pelos Estados Unidos, a TV estatal do Irã enviou uma mensagem em tom ameaçador para Donald Trump. A mensagem diz: você começou e nós vamos terminar. Uma autoridade local em Isfahan, falando com a Fars News, em meio à comunicação administrada pela Guarda Revolucionária Islâmica, confirmou os ataques. Abre aspas. Os sistemas de defesa aérea em Isfahan e Kashan foram ativados horas atrás para controlar alvos hostis. E várias explosões foram ouvidas simultaneamente, disse o vice-governador de segurança de Isfahan, acrescentando que eles testemunharam os ataques em Isfahan e Natanz, em Israel. Sabe o que é impressionante? Até agora, né, as informações que se tem é de que não houveram mortos. Tá? Não houveram mortos. O Irã afirmou que soube dos ataques, ou seja, foi enviado um alerta. Olha só que doideira, tá? A diferença de ação. Enquanto, de um lado, o Irã ataca, o Irã vai para cima dos civis, ataca sorrateiramente e tenta atingir civis. Essa semana eles atingiram um hospital e uma menina de 7 anos que tratava um câncer, uma ucraniana, foi morta em Israel com o ataque do Irã. Enquanto o Irã quer matar o maior número de civis que ele consegue, os ataques dos Estados Unidos e os ataques de Israel são avisados para evitar o maior número de baixo possível. Olha que doideira, né? Ou seja, pouquíssimos civis foram vítimas dos ataques de Israel. Olha só, matéria do Hoje no Mundo Militar, né, fazendo uma publicação da televisão iraniana, a TV estatal do Irã fez agora a seguinte declaração. Esta noite haverá uma grande surpresa, uma que o mundo lembrará por séculos. Agora cá entre nós, com esse tipo de ameaça, você acha mesmo que não há motivos suficientes para o Ocidente pensar que na existência de bombas nucleares do Irã? É óbvio que tem esse risco, né? Aqui também, matéria do Hoje do Mundo Militar, o Irã disse que, segundo o direito de autodefesa previsto na Carta da ONU, agora ele se vale pela ONU, tá? O país se reserva o direito de atacar os Estados Unidos. E tá certo, né? Os Estados Unidos atacou primeiro. Não seria a primeira vez, já que em janeiro de 2020, o Irã lançou mais de 100 mísseis balísticos contra uma base militar dos Estados Unidos, no Iraque, ferindo dezenas de soldados americanos. Sabe quem estava na presidência? O Biden. Sabe o que o Biden fez? Nada. Ficou calado. Isso já gerou uma revolta no povo americano desde aquela época. Como eu te disse, Biden e o Obama, com o papo de vamos querer diplomacia, não conseguiram resolver o problema, né? Trump, ele respondeu, disse que se o Irã atacar, os Estados Unidos vai atacar de novo, mais forte e mais forte e mais forte. Pois é, a galera russa também resolveu se manifestar nesse caso aqui, tá? O Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros mandou um recado para os Estados Unidos
e advertiu os Estados Unidos para não darem assistência militar direta a Israel. Escreveram o seguinte: peraí, nem pensem nisso. Se vocês fizerem isso, vocês estarão iniciando, né, dando start a uma guerra mundial. Olha, eu não sei o que os russos estão na cabeça, porque eles estão custando, né, enfrentar a guerra com a Ucrânia. Já há indícios suficientes de que as questões econômicas da Rússia estão entrando em colapso. Literalmente, falar uma coisa dessa, né, dá a entender que a Rússia já está com um traumatismo ucraniano, né? Porque, assim, entrar numa guerra agora com os Estados Unidos, tem que ser muito biruleibe, né? Tem que estar meio biruleibe da cabeça. Matéria também de Hoje no Mundo Militar, tá? Dmitry Medvedev, nome difícil desse povo, o ex-presidente da Rússia e atual vice-presidente do Conselho da Segurança da Rússia, afirmou em seu canal do Telegram que, abre aspas, um certo número de países está disposto a fornecer armas nucleares ao Irã, fecha aspas, em resposta ao ataque americano contra as principais instalações nucleares iranianas. Não é a resposta, não é a fala aqui do Vladimir Putin, né, que é o presidente da Rússia, né? Não é fala dele, né? É de um chefe do Conselho de Segurança, mas é preocupante. Criticou também o presidente Trump, dizendo que ele veio como um pacificador, mas começou uma nova guerra. É sério que foi o Trump que começou essa nova guerra? Pois é. Olha, é fato consumado aqui que o mundo ainda não desceu, né, os ataques que foram feitos contra Israel. Isso aí é inquestionável, né? Ou seja, o 7 de outubro ainda está goela abaixo e a gente sabe quem financia esses grupos terroristas, né? O Irã é o financiador, o grande financiador do Hamas, Hezbollah, sabe? E o mundo tem que conviver com isso. Então, eu acho que no meio dessa batalha toda, né, no meio de tudo isso, eu sou sincero para vocês. Como, né, muitos aí disseram, acho que Israel está fazendo um favor para o mundo. Essa é a verdade. Agora, depois de muita bravata, depois de falar que o mundo assistiria atônito a algo que nunca esqueceria, depois de falar que os Estados Unidos começou, eles vão terminar, qual foi o papel do grande, poderoso, gigantesco líder supremo do Irã, o Ayatollah Khamenei? O que ele falou que vai fazer? Correu para esconder debaixo da cama. Essa é a verdade. Líder supremo do Irã prepara a sucessão, né? Já nomeou 3 nomes e se refugiou num bunker. Cortou todas as conexões com a internet. O bunker está isolado, está escondidinho lá e disse que vai enfrentar o Donald Trump de lá, escondidinho, mas já nomeou 3 nomes. Trump, eu já tô fora, pega esses 3 aí, tá? O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, nomeou nesse sábado 3 clérigos como candidatos à sucessão, perante a Assembleia dos Peritos. A decisão ocorre após diversas ameaças de Israel e diante de uma indecisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirma que, por enquanto, não eliminará o líder. O Donald Trump mandou um recadinho pro Ayatollah Khamenei e disse o seguinte, vou mostrar para você o poder que os Estados Unidos têm. Se a gente quisesse, você já tinha ido de arrasta para cima, já tinha ido, ou para baixo, né? Arrasta para baixo há muito tempo. O negócio é que a gente tá dando um tempo, a gente quer ver você se render. A gente quer que você se entregue. O Shah do Irã, que é o rei de lá, né? Ela se chama Shah, né? Devido à forma persa, né? Da região ali, né? Um país persa. É o Shah, que é o rei deles. Era aliado de Israel. Ele foi deposto. E depois que ele foi deposto, eles sempre disseram que Israel não é um país inimigo. Então, o povo está indo às ruas querendo a volta do Shah e a derrubada do Ayatollah Ali Khamenei, né? O povo já não aguenta mais esse sistema absurdo desses ayatollahs. Então, assim, está fazendo um favor para o mundo e para o próprio Irã, né? Para o mundo e para o próprio Irã. Matéria do Área Militar, né? Urgente. Os ataques provavelmente vão continuar. A marinha do Irã começa a ser bombardeada por Israel.
Isso significa que as operações aéreas avançam agora sobre o sul, visando enfraquecer a defesa costeira para abrir caminho para possíveis ataques americanos e proteger o comércio naval regional. O que está acontecendo? Tá? Tem um golfo ali na região em que passa a maioria dos produtos, das mercadorias, inclusive o petróleo. E os iranianos prometeram, né, bloquear, né, impedir a passagem de produtos, de mercadorias e do próprio petróleo para o Ocidente ali no Golfo Pérsico. O que acontece? Israel já começou a atacar o sul ali, a região do Golfo ali, né? Para quê? Caso eles resolvam bloquear, os Estados Unidos vão partir, né, com tudo, vão chegar com tudo para cima do grupo iraniano, né? Agora, alguns se manifestaram contrários, outros se manifestaram favoravelmente. A China ainda está caladinha. O Maduro, o homem bom, amigo do Lula, já se manifestou. Disse que está com apoio incondicional ao Irã contra os Estados Unidos, malvadão, e contra Israel. Por outro lado, o Paquistão disse que está do lado do Trump. De certa forma, até surpreendeu muita gente. O Paquistão quer nomear o Trump para o Nobel da Paz. O Paquistão anunciou que recomendará o presidente Donald Trump para o Prêmio Nobel da Paz e reconheceu seu papel no cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão, né? Tá rolando uma treta lá e aconteceu o cessar-fogo depois de um apoio do Donald Trump, né? E aí, gente, assim, por que a gente precisa entender que o Irã é um risco com uma bomba nuclear na mão? Porque quando a gente olha Israel é um país democrático. É um país que não vai sair atacando se ele não for atacado, se não for em direito de autodefesa. É o que ele está fazendo com o grupo Hamas, lá na Palestina, contra o Irã também, que financia o grupo Hamas, o Hezbollah, entre outros, e que prega morte a Israel o tempo todo. Israel, no discurso do próprio Benjamin Netanyahu, ele falou, não, durante o nazismo nós ficamos calados, ficamos quietos e veja o que aconteceu. Agora nós não vamos ficar calados, não. Agora nós vamos reagir. Dá uma olhada só. Eu peguei essa matéria aqui do Rivo News e eu achei super interessante a justificativa, né, deles sobre a questão do Irã e Israel. Dá uma olhada. Por que o Irã não pode ter uma bomba nuclear? Eles respondem, tá? Então, acompanha aqui comigo que eu achei super interessante. Uma diferença civilizatória entre esses dois países. Não só entre Israel e Irã, mas entre os países que, a maioria, né, os que a gente sabe que tem armas nucleares, e o Irã. O Irã é o maior financiador de grupos terroristas do planeta. Ele financia o Hamas, financia o Hezbollah, financia os Houthis, e é um regime que prega, desde a Revolução de 79, a extinção completa do Estado de Israel, que está ali do lado. Israel tem armas nucleares e nunca usou. Não usou em Gaza, apesar de todas as alegações de genocídio, não usa as suas armas nucleares. Então, ninguém sabe se o Irã usaria. São países muito mais previsíveis diplomaticamente, né, do que o Irã, do que o regime dos ayatollahs. Por isso que tanto que a comunidade internacional toda está apoiando Israel nesse caso. Não é só pelo dinheiro que Israel tem. Muita gente está falando, é óbvio que a Europa está apoiando porque Israel tem dinheiro. Não, é porque a imprevisibilidade do regime... Existe uma diferença... dos ayatollahs e todo o nível de extremismo deles, eles terem uma bomba nuclear é arriscado para toda a região. E aí a gente está falando de Oriente Médio e Europa. É isso. Entendeu? É óbvio que Israel não ser o signatário dá margem a esse tipo de coisa. Só que se o Irã não fosse tão perigoso, obviamente a comunidade internacional não ia estar apoiando Israel como está nesse momento. Pois é, pessoal, nós sabemos que o Irã, juntamente com outros países sociocomunistas, ditatoriais, são os que financiam o terrorismo no mundo. E eles não querem nenhum país que seja capitalista ou que seja democrata. Eles querem extirpar, pois eles não gostam do cristianismo, da democracia
e muito menos do conservadorismo. Então, eles querem atacar os Estados Unidos e querem eliminar do mapa Israel. Agora, a questão toda é a seguinte: quem começou toda essa história foi o próprio Irã lá atrás, que eles começaram a bombardear o Israel. Inclusive, bombardearam as sedes ali dos Estados Unidos, ali, bases militares dos Estados Unidos, há pouco tempo atrás, quando o presidente dos Estados Unidos era o Joe Biden. E o que ele fez? Nada. E na época do Obama, também a mesma coisa, e não fizeram nada. Parece, que é o que tudo indica, parece que esse tema Irã é um tema delicado e sensível demais para algumas autoridades agir. Mas agora nós temos na direção dos Estados Unidos Donald Trump, que é o 47º presidente dos Estados Unidos, e com ele, pessoal, com ele não tem conversa. Ele já falou: ou teremos paz ou teremos uma grande catástrofe ali no Oriente Médio. Tudo isso, pessoal, por busca de poder. É claro, a China não quer entrar nesse barato porque sabe que vai perder economicamente. A Rússia também não quer entrar porque já está numa guerra ali com a Ucrânia, né? Então, quer dizer, vai sobrar mesmo para os Estados Unidos. Será que eles vão atacar mesmo no dia de hoje? Será que eles vão fazer essa contraofensiva? Será que eles podem, de acordo com os portais de notícia, o Irã tem 9 ogivas nucleares para poder atacar a hora que eles quiserem. Será que eles têm a capacidade de fazer isso? Pessoal, realmente, se isso acontecer, nós vamos ser afetados aqui no Brasil. Inclusive, existem algumas notícias que falam que o Brasil foi quem financiou parte do urânio que está sendo enriquecido lá no Irã, justamente ali de Resende do Rio de Janeiro, quando o Brasil estava ali enriquecendo e trabalhando, né, nesses commodities ali, e foi no governo Lula passado que mandou para lá, para o Irã. Existem afirmações desse tipo. E se os Estados Unidos confirmarem isso quando eles chegarem lá nas instalações do Irã, se eles invadirem e tomarem posse ali do local e constatarem que existe algum indício do Brasil nessa história, as relações diplomáticas, políticas com o Brasil vão ficar terríveis, pessoal. E isso pode trazer um grande atraso aqui para nós. Possivelmente até o Brasil pode vir a entrar nessa guerra aí, porque os Estados Unidos não perdoam ninguém. Eles colocam eles em primeiro lugar e o mundo vem depois. Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha dessa situação. Se, primeiro, o Brasil tem a ver com isso mesmo? Será que o Lula financiou, o Lula cedeu ali urânio para que o Irã possa estar enriquecendo? E outra coisa, será que o Irã vai mesmo contra-atacar e agora teremos o início de uma guerra mundial aí, né? Justamente entrando com a Rússia, com a China e outros países mais. O que você acha disso? E se o Irã tem o direito de contra-atacar? Por quê? Eles alegam que os Estados Unidos atacaram primeiro, mas isso não é verdade. Coloque aqui nos comentários, eu quero saber da sua opinião. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e tamo junto.